Não existe relacionamento saudável no condicionamento. Qual o condicionamento? O condicionamento da mente. O que é o condicionamento? O condicionamento é o seu passado, a sua infância, coisas que você foi aprendendo ao longo da infância, são crenças, são preconceitos, uma série de opiniões que você pode ter, pontos de vista. Tudo isso é condicionamento. Tem as coisas que você acredita que são verdade, tem coisas que não. Você tem ponto de vista, você tem o seu gosto pessoal, você tem a sua história de vida. Só que nada disso vai fazer com que você se relacione verdadeiramente com outra pessoa. O relacionamento verdadeiro, aquele que te traz paz, aquele que te traz plenitude, aquele que te traz alegria, ele não vai acontecer no condicionamento da mente. Não existe relacionamento saudável baseado no medo. É incrível como relacionamento, que é algo verdadeiramente divino, de plenitude, para muitas pessoas se torna fruto do medo. Como é que isso pode acontecer, né? Você vê uma pessoa que, por exemplo, tem ciúmes, né? Começa a se relacionar com alguém, começa a namorar, qualquer coisa nesse sentido, e aí você começa a ter ciúmes dessa pessoa. Isso é puro medo. Você começa a julgar demais essa pessoa. Isso é puro medo. Você começa a fazer uma versão idealizada dessa pessoa. Você não quer enxergar quem ela verdadeiramente é. Você quer enxergar quem você gostaria que ela fosse. Isso é fruto do medo. Você tenta ser uma pessoa diferente. Você tenta ser a sua melhor versão. Já aconteceu isso, né? De você tentar se relacionar com alguém, aí você vai ser sua melhor versão. Você nunca é pontual e passa a ser pontual durante esse período. Você nunca é cordial e passa a ser cordial durante esse período. Uma série de coisas que você não tem como um comportamento, você tenta maquiar isso durante um período e aí você não consegue sustentar isso. Por que você faz isso? Fruto do medo. E uma coisa que você vai perceber muito como um fruto do medo e que pode bloquear completamente os seus relacionamentos é que o tempo todo você vai tentar parecer superior ou inferior a alguém. Sempre que você tentar ser superior, e às vezes, nossa, mas num relacionamento eu vou tentar ser superior à pessoa, direto. Isso acontece com muita frequência. Você cria uma ilusão de que caso você pareça superior a ela, ela vai te amar mais, ela vai precisar mais de você. Tudo isso é fruto do medo. Não existe relacionamento saudável baseado no desejo. Relacionamento pode ser fonte de prazer? É lógico, pode ser fonte de prazer. Só que aquilo que se você busca no relacionamento o prazer, ou seja, essa é a condição, se não tiver isso para você, não vale. Então você sempre que pensa na pessoa, pensa nela apenas como uma fonte de prazer, você está destruindo a possibilidade de ter um relacionamento verdadeiramente saudável e por consequência disso, você para de se conectar com o prazer. Você vai ter pequenos momentos de prazer e vários momentos de frustração, de insatisfação. Isso é o que as pessoas mais vivem, porque parece que enquanto aquilo não está acontecendo, é dor, é sofrimento, é falta. Quando a gente fala baseado no desejo, pode ser também no desejo de alguma vantagem material. Se você tem qualquer tipo de contato no seu relacionamento esperando algum tipo de vantagem material, você não vai ter um relacionamento saudável se você pensa nisso. Se tem qualquer tipo de vantagem material envolvida, você está bloqueando a sua plenitude no relacionamento. Eu vou deixar aqui um insight importante para você anotar e para você seguir nos seus relacionamentos. O amor não teme nada e nem necessita nada. Esteja sereno e atento e não use o momento como um meio para atingir um fim. Isso é de explodir a cabeça. E quando você entende isso e começa a aplicar isso, e é lógico que tudo que eu estou trazendo aqui é para você aplicar, para utilizar isso na sua vida ainda hoje, isso muda completamente. Na vida como um todo, mas muito nos relacionamentos, a gente está sempre tentando. Tudo que a gente está fazendo é um meio para um fim. E você deixa de curtir o momento presente, o aqui e agora. É como se você estivesse trabalhando para ganhar dinheiro. Você não curte o trabalho, você não curte o momento, você não tá de corpo, mente e alma naquele momento ali. Você tá só fazendo aquilo porque lá na frente você vai ter dinheiro e quando você tiver dinheiro você pode ter momentos de alegria, de prazer, de plenitude. E isso não faz o menor sentido. Porque você está se desconectando da única coisa que é real, que é o momento presente, que é o aqui e agora. Você verdadeiramente está se desconectando do que? Da vida. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você passa a ser quase como um zumbi. Você precisa começar a treinar, ter a serenidade e a atenção no seu relacionamento. E não tratar isso como um meio para um fim. Se você não julga e nem critica, o ego perde o comando. Toda dificuldade, todo problema em relacionamentos vem a
a partir do momento que o ego está comandando ele. Então a gente tem que fazer um trabalho consciente de trazer do comando do ego para o comando da essência esse relacionamento. Isso é muito importante. Só que sempre que você está julgando ou criticando o outro, você volta para o comando do ego. Então a crítica e o julgamento, seja ele falado, seja ele só mentalmente, você com você mesmo, você contando para outras pessoas, tudo isso vai te desconectando cada vez mais do seu relacionamento. Trate cada ser humano que cruzar o seu caminho como um ser sagrado. Tem uma frase do Albert Einstein, que é uma frase que verdadeiramente transformou minha vida. Eu sempre tô lembrando dela, é muito importante para mim entender essa frase e vivenciar essa frase. Ele dizia assim: só existem duas formas de você viver a vida, ou como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Não tem como você viver a vida achando que parte das coisas é um milagre, parte das coisas são sagradas e uma outra parte não. Parte das coisas vem de Deus e uma outra parte não. Ou você trata tudo como se fosse um momento sagrado, e lembre-se que você tem que ver tudo a partir de você e não a partir das circunstâncias e do outro, ou você vai começar a gerar conflito. Então imagina se você começasse a partir de agora a tratar cada pessoa que chega até você como um ser sagrado, como um ser divino. Se você pensasse dessa forma, como seria diferente a sua atitude? E como seriam diferentes os resultados que você passaria a ter nesse relacionamento? Já parou para pensar nisso? Então a gente tem essa necessidade gigantesca de querer saber coisas sobre o outro. Você quer saber o passado dessa pessoa, você quer saber o que ele fez e deixou de fazer, você quer saber com quem já se relacionou, você quer saber onde trabalha, quanto ganha, você quer saber o que as pessoas pensam dessa pessoa, você quer saber coisas sobre essas pessoas. Qual que é o carro, onde é que mora, tem dinheiro guardado ou não tem? Se relaciona bem com a família ou se não relaciona bem com a família? Fica essa ânsia, esse desejo de saber um monte de coisa sobre a pessoa. Que tal você se livrar disso e você começar a verdadeiramente ter um outro foco, uma outra prioridade, que é como você se sente ao lado dessa pessoa. Esteja em silêncio e apenas sinta, sem falar, sem pensar, sem expectativas. Quando você consegue simplesmente ficar em silêncio ao lado de uma pessoa e você não tem a necessidade de falar nada, você não tem a necessidade de pensar nada, você não tem nenhum tipo de expectativa do que aquela pessoa vai falar, vai dizer, vai fazer, você simplesmente está ali, vivendo, em paz, na essência, e aquilo já é suficiente por si só. Nada precisa ser dito, nada precisa acontecer, simplesmente está ali, em paz ao lado dessa pessoa. Aí você atinge o máximo que um relacionamento pode trazer. E às vezes a gente confunde um pouco isso e pensa assim: tá, então nós vamos ficar os dois imóveis um do lado do outro, completamente calados, e é isso que você está dizendo? Lógico que não. Pode ser que aconteça muita coisa, pode ser que seja fonte de muito prazer, pode ser que tenha muita ação, pode ser que vocês decidam que vocês vão pular de bungee jump, só que não havia essa necessidade. A mente não começou a triturar você com aquilo, e você pensou, julgou, para depois forçar uma ação ali. Você estava ali completamente em paz, tranquila, feliz, e aí você teve um insight: vamos pular de bungee jump? E o outro falou assim: bora. E vocês vão lá e pulam de bungee jump. De repente o outro fala assim: não quero pular de bungee jump hoje. Tá bom, eu vou, mais tarde eu volto. E aí você começa a ter uma real liberdade. A gente precisa aprender a exercer a escutativa. O que é escutativa? É você escutar o outro com atenção, sem dar conselho, sem julgar, sem ficar relacionando com histórias da sua própria vida. Quando a pessoa chega para você e fala assim: deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no meu dia hoje. Ela me disse, me dá um conselho, me julga, me disse: já aconteceu com você? Me diz se você conhece uma história parecida. Me diz como é também lá no seu trabalho. Enquanto eu estiver contando a história, fica aí formulando um monte de coisas na sua cabeça do que você vai me responder, ou tentando antecipar o que eu vou te contar. Não, ela disse assim: deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje. Por que você simplesmente não senta e escuta com atenção aquilo que a pessoa está te contando? Com total atenção e verdadeiramente interessada naquela pessoa. Talvez o assunto ali não seja tão interessante para você. E a pessoa? A pessoa é interessante para você? Então se conecte a ela. E se você escutar sem julgamento, sem FMI, sem pensamento, essa pessoa, e no final ela te pedir um conselho, talvez pela primeira vez na sua vida você tenha a condição de dar um conselho real para essa pessoa. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na sua vida você escutou a história completa, do jeitinho que ela é, sem julgamentos,
sem ficar montando a história na sua cabeça, sem ficar criticando a pessoa enquanto ela fala. Isso é completamente transformador. Se você quiser se relacionar, ter um relacionamento de prazer, paz, plenitude, harmonia, alegria, um relacionamento saudável, você precisa abandonar a necessidade de estar certo. Aquilo que na sua mente, na sua cabeça é o certo, é só o seu ponto de vista. E eu sei que faz muito sentido para você, e que na sua cabeça parece que não poderia ser de outra forma. E enquanto você tentar impor o seu ponto de vista sobre o outro, isso vai dar conflito. Você já deve ter escutado aquela máxima, né? Você tem que escolher entre estar certo e ser feliz. É impressionante quando você escolhe o caminho de estar certo, a felicidade vai embora. E é impressionante quando a sua mente diz: escolha estar certo que a felicidade virá junto. Mas olha para o seu passado, você vai ver que ela nunca veio junto. O que veio junto foi conflito. E aí você fala, mas só teve o conflito porque a outra pessoa não consegue entender. Você vai seguir com essa mentira até quando? Quando que você vai decidir parar de sofrer e começar verdadeiramente viver na paz, na plenitude e na alegria? Você precisa estar consciente da aparição do corpo de dor. O que é o corpo de dor? De uma forma bem resumida. Você tem o seu corpo físico, mas você também tem um corpo energético. Existe um campo energético em você, você consegue sentir, inclusive essa energia é algo muito poderoso. E dentro desse campo energético, existe aí uma série de dores, vamos chamar assim, de coisas que você viveu no seu passado e não resolveu. Você achou que deixar para lá era o caminho, só que aquilo ficou como uma energia parada, negativa em você. E essa energia, ela de tempos em tempos, ela pode ser reativada. E às vezes você tá aí com a pessoa passando um final de semana e o corpo de dor volta por uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás com você. E você começa a se sentir mal, você começa a se sentir incomodado, incomodada. E você não sabe que isso é interno, não tem esse conhecimento. E aí começa a querer botar a culpa no mundo externo. E você olha quem está do seu lado? A pessoa com que você se relaciona. E aí você começa a achar que é ela. E aí tudo que a pessoa faz começa a virar conflito. Nunca aconteceu com você de você se incomodar muito com algo que uma pessoa fez, arrumar uma briga e tal, e depois você se acalmou, você estava num momento de paz, você pensou, nossa, que bobagem, né? Não era tão irritante assim a pessoa subiando do meu lado, ou qualquer bobagem dessas. É porque o corpo de dor apareceu, e você não sabia que era o corpo de dor, ainda não tinha esse conhecimento, e tá tudo bem. Passei a maior parte da minha vida sem ter esse conhecimento, é coisa que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E aí você relacionou errado e aí culpou a pessoa por aquilo, entrou num ciclo negativo. Trate todas as pessoas, sem exceção, seguindo os 11 mandamentos anteriores, independente do cargo que essa pessoa tem, independente da familiaridade que você tem com ela, do grau de parentesco, se é o CEO da empresa mais importante do planeta, ou se é um ajudante de estagiário de uma empresa pequenininha, se é a sua mãe ou seu pai, ou se é uma pessoa que você nunca viu. Todos os 11 mandamentos anteriores, você pode exercer com qualquer pessoa. E isso se torna um treinamento muito poderoso na sua vida, porque o tempo todo você está em evolução. E aí o que vai acontecer, né? Parece que é uma coisa onde você se entrega e nunca vem o retorno. Mas o retorno vem quando você decide se entregar, é que você começa a receber. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada, como diz o mestre Eckhart Tolle. Aquilo que você dá, volta para você. Só que se você der com expectativa de receber algo em troca, você bloqueia completamente essa lei espiritual, porque você não estava fazendo aquilo de forma genuína e verdadeira. Estava fazendo, esperando um retorno. Você até fez, mas a intenção e a energia que você fez por trás bloqueou essa lei espiritual tão importante na sua vida. Esse vídeo fez sentido para você? Você tem interesse em viver 99% da sua vida em paz, independente das circunstâncias que possam acontecer? Então, para isso, para que você possa viver na essência e não na escravidão do ego, é importante que você faça as práticas de presença que eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas práticas de presença, entender como isso pode transformar a sua vida, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer o Portal da Consciência. Lá no Portal da Consciência você vai ter meditações, afirmações positivas, práticas e técnicas para que naturalmente, passo a passo, você vá vivendo cada vez mais na essência, descobrindo a pessoa incrível, maravilhosa que você é e passar a viver em paz, independente daquilo que aconteça no seu dia a dia. Legal? Então, clica aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, ou você pode buscar na bio do meu Instagram, que você vai entender o portal, tenho certeza que você vai adorar. Gratidão
E eu vejo você por aí.